Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos elementos básicos de tudo que a gente ouve. Sabe? Do sussurro mais leve até a orquestra mais potente. Todo som tem, digamos, uma anatomia. E é justamente sobre isso que vamos falar. As propriedades fundamentais do som. E o legal é que essa anatomia toda é bem mais simples do que parece. Basicamente, qualquer som que a gente escuta pode ser quebrado em 4 características principais. É isso, só 4. Então, o nosso caminho vai ser esse aqui. A gente vai passar por timbre, duração, altura e intensidade. E olha, lá no finalzinho, vamos esclarecer de vez uma confusão que muita gente faz, que é entre altura e intensidade. Bora começar? Ok, vamos entrar de cabeça na primeira propriedade, que é o timbre. Uma boa forma de pensar nele é como se fosse a personalidade ou a cor de um som. É o timbre que faz a gente saber a diferença entre um violão e um piano, ou entre a voz de uma pessoa e de outra, mesmo que elas estejam fazendo a mesmíssima nota musical. É como se fosse a assinatura sonora de cada coisa. E olha, o melhor jeito de sacar o que é timbre é simplesmente ouvindo. Vamos escutar esse trechinho aqui, primeiro na versão com o violino. Agora presta atenção. É a mesma melodia, as mesmas notas exatas, só que, dessa vez, num órgão eletrônico. Deu para sentir a diferença? A melodia é idêntica, mas a qualidade do som, a característica dele é completamente outra. Essa diferença é o timbre em ação. Partindo para nossa segunda propriedade. Essa aqui tem tudo a ver com o tempo. É a duração. A duração é, de forma bem simples, por quanto tempo um som continua soando. É o que faz a gente diferenciar um som curtinho de um som longo, e é a base de todo o ritmo na música. A diferença aqui é bem fácil de pegar. Ouve só. Primeiro um som curto, e agora um som longo. É essa brincadeira com durações diferentes que cria aqueles padrões rítmicos que fazem a gente querer dançar ou pelo menos bater o pezinho. Nossa terceira propriedade é a altura. E aqui, muito cuidado para não confundir com o volume. A altura é sobre o som ser mais alto ou baixo no sentido de mais fino ou mais grosso. Então, a altura é o que define se um som é agudo, tipo o canto de um passarinho, médio, como uma voz numa conversa normal, ou grave, como o som de um trovão lá longe. Vamos ouvir essa escadinha de sons. Primeiro, um som bem agudo, de uma flauta. Depois, um som médio, que é o de uma viola. E para fechar, o som grave, bem profundo, de uma tuba. Esse mesmo conceito de altura se aplica direitinho às vozes humanas, que a gente organiza em registros, do mais agudo, que é o soprano, passando por contralto e tenor, até chegar no mais grave de todos, o baixo. E isso nos traz direto para a nossa quarta e última propriedade, a intensidade. Agora sim, a gente vai falar de volume. A intensidade é basicamente o que diferencia um som forte de um som fraco ou baixo. É uma propriedade que vai ser super importante mais para frente quando a gente for explorar o que é a dinâmica na música. Para sentir a intensidade na prática, ouçam só essa orquestra. Ela começa tocando bem fraquinho, com uma intensidade baixa, e vai aumentando o volume gradualmente até chegar numa intensidade muito, muito forte. Essa variação cria um impacto emocional gigantesco. Agora, a gente chega no ponto que talvez seja o mais importante de toda essa nossa conversa. É um conceito que, sério, precisa ficar bem claro na cabeça, principalmente para quem está começando a estudar o assunto. Essa frase na tela já diz tudo. Altura e intensidade são duas coisas completamente diferentes, apesar de no dia a dia a gente acabar confundindo os termos. Então, para ficar gravado de vez, altura não tem nada a ver com som forte. Altura é sobre a frequência, se a nota é mais fininha, aguda ou mais grossa, grave. Já a intensidade, aí sim, a gente está falando de volume, se o som está forte ou se está fraco. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, recapitulando rapidinho, a gente tem o timbre, que é a cor do som, a duração, que é o tempo dele, a altura, se ele é agudo ou grave, e a intensidade, se ele é forte ou fraco. Esses são os 4 pilares de qualquer som que existe. E para fechar, fica aqui um pensamento. Na próxima vez que estiverem ouvindo uma música, qualquer uma, tentem prestar atenção nisso. Tentem caçar essas 4 propriedades em ação. Como é que os músicos brincam com elas? O timbre único de um instrumento, a duração de cada nota, a melodia subindo e descendo de altura e as ondas de intensidade. Como é que essa combinação cria toda a magia e a emoção na música?